15 milhões de trabalhadores já fizeram simulação para o novo empréstimo consignado que começou a valer hoje. Ministro da Defesa de Israel ameaça que o país vai anexar parte da faixa de Gaza se grupo Hamas não devolver reféns. Organização Meteorológica Mundial alerta que derretimento geral das geleiras provoca aumento dos mares. Brasil perde 3% de água em 40 anos e o Pantanal é o bioma que sofre mais com a virada do meio ambiente. Mesmo com o aumento dos preços, supermercados projetam vendas de chocolate 12% mais altas nesta Páscoa. Pesquisa mostra que no prazo de 10 anos, mais da metade da população brasileira terá sobrepeso. 4 jogadores da seleção brasileira são substituídos para o jogo contra a Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. E quem visitar o Ceará agora poderá puxar o ar, ficar calmo e descer montanha abaixo em um toboágua de 28 metros de altura. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Um avião pousou agora há pouco no aeroporto de Heathrow, em Londres, que é o mais movimentado da Europa. O local foi tomado por um incêndio que provocou a suspensão de todas as operações. A polícia investiga se não foi um atentado terrorista. O serviço de inteligência também está atuando e monitorando o caso e será informado se a investigação policial sugerir que algo suspeito tenha levado ao incêndio. O Comando Antiterrorismo informou que não há nenhuma indicação de crime no momento. As autoridades afirmam que o caso está sendo tratado com seriedade, mas sem conclusões precipitadas. Em entrevista à imprensa, o comissário adjunto do Corpo de Bombeiros de Londres, Jonathan Smith, informou que o serviço recebeu mais de 200 chamadas relatando o incêndio, que ocorreu em um transformador contendo 25 mil litros de óleo de resfriamento. O comissário afirmou que, embora a investigação ainda esteja em estágios iniciais, os detetives não acreditam que o incêndio tenha sido causado por um ato deliberado. O incêndio deixou o local completamente sem energia elétrica, o que afetou as operações. Cerca de 1.300 voos estavam previstos para sair ou chegar durante todo o dia. Outros voos pelo mundo também tiveram que ser cancelados ou precisaram ter as rotas alteradas, dando meia volta e retornando ao local de origem. As rotas foram desviadas principalmente para o aeroporto de Amsterdã, Schiphol e o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. A orientação aos passageiros é para que não se dirijam ao aeroporto de Londres, mas entrem em contato com as companhias aéreas, de acordo com a administração. A previsão é que as operações voltem a funcionar às 23h59 desta sexta-feira. Porém, algumas companhias aéreas cancelaram os voos de chegada e partida até a próxima segunda-feira. O Heathrow é o 4º aeroporto internacional mais movimentado do mundo. Em números totais, fica atrás somente de Atlanta, Dubai e Tóquio. A interrupção do funcionamento deve gerar um prejuízo milionário, além de acarretar em dias de reajuste no sistema de aviação mundial. O hub inglês tem voos com mais de 230 destinos, direcionados a quase 90 países. É base de ao menos 90 companhias aéreas, incluindo a British Airways, a Virgin Atlantic e a Lufthansa. Um trecho do rio Tietê, em São Paulo, foi transformado em uma barragem subaquática, com acúmulo de sedimentos e até carcaças de carros.
O local começou a passar por um trabalho de limpeza depois de 10 anos de abandono. Há pelo menos 10 anos, o Jardim Pantanal vem sofrendo com constantes enchentes devido ao descarte incorreto de lixo, como 150 carcaças de veículos abandonadas que formaram uma barragem que impede a vazão das águas das chuvas. A limpeza é considerada essencial, mas se for feita de forma isolada, não vai resolver o problema das cheias, indica a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende. Segundo os moradores, a limpeza do rio foi uma das 3 cobranças feitas por eles nas últimas enchentes ocorridas no início do ano. Os outros 2 pedidos foram a abertura da barragem da Penha em períodos de alagamentos e a construção de pôlderes, que são obras que armazenam água em regiões mais baixas. Um exemplo positivo foi a construção de pôlder na Vila Itaim, que solucionou as enchentes recorrentes. Os moradores da localidade acreditam que a construção de outras unidades vão auxiliar na solução das inundações devido às tempestades de verão. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária realizou uma varredura na manhã desta sexta-feira na Penitenciária Esmeraldino Bandeira, que fica no Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação aconteceu um dia depois de Felipe Marques Monteiro, o copiloto de um helicóptero da Polícia Civil, ser baleado na cabeça em uma operação contra uma armadilha de uma quadrilha especializada em roubos de vans. O tiro veio de um morro que rodeia a comunidade. A prisão tem integrantes do 3º Comando Puro, facção que atua na Vila Aliança, local onde o policial foi atingido. O procedimento faz parte da Operação Mute, que vem sendo realizada em mais de 40 penitenciárias cariocas, com o objetivo de recolher celulares dos detentos para impedir a comunicação entre os criminosos. E o furto de cabos de energia paralisou a operação de uma linha do metrô em São Paulo. A situação prejudicou o fluxo de passageiros que precisaram enfrentar plataformas lotadas e filas extensas. Os passageiros de uma linha do metropolitano compartilharam nas redes sociais plataformas lotadas e filas enormes que iam até o lado de fora das estações. Segundo a Via Mobilidade, concessionária que administra o metrô, o transtorno foi causado por causa de furto dos cabos do sistema de sinalização da linha. Os detalhes sobre o roubo não foram divulgados. Em nota, a concessionária informou que adotou as medidas necessárias para controlar o fluxo de passageiros. O sistema de ônibus Paese e 3 ônibus vazios foram enviados para auxiliar no deslocamento dos usuários. No final da tarde, as equipes técnicas foram enviadas para reparar a situação e o fluxo foi normalizado. O Senado aprovou um projeto de lei que aumenta a pena para quem utilizar inteligência artificial para violar a imagem de uma mulher. Quem for condenado poderá pegar até 6 anos de prisão. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase 40% das brasileiras, cerca de 21 milhões de mulheres com 16 anos de idade ou mais, já sofreram algum tipo de violência. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrou quase 40 mil casos só no ano passado. Os crimes de importunação sexual, divulgação de imagens, perseguição, ameaças e tentativas de feminicídio aumentaram pelo menos 40% desde 2023. Até a inteligência artificial vem sendo utilizada como uma ferramenta de molestação psicológica, alterando imagens ou sons para simular situações constrangedoras envolvendo as vítimas. Em muitos casos, o agressor ameaça, humilha ou até mesmo faz chantagem com a vítima que quer impedir que o conteúdo seja divulgado. Atualmente, o Código Penal prevê pena de 6 meses a 2 anos e multa para quem pratica esse tipo de violência.
Com o objetivo de modernizar as punições, foi criado um projeto de lei que aumenta a pena em 6 anos. A proposta foi apresentada no mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher e foi aprovado pelo Senado. Agora o projeto de lei segue para a sanção do presidente Lula. E veja a seguir, mesmo com o aumento dos preços, supermercados projetam vendas de chocolate 12% mais altas nesta Páscoa. E pesquisa mostra que no prazo de 10 anos, mais da metade da população brasileira terá sobrepeso. Mais de 15 milhões de trabalhadores já fizeram simulações sobre o novo empréstimo consignado privado, que hoje entrou em vigor. Será permitido comprometer até 35% do salário para fechar o contrato de crédito. A partir de hoje, o trabalhador CLT já consegue fazer simulações para obter o novo crédito consignado pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. A operação foi liberada às 6 horas da manhã desta sexta-feira, mas por volta das 8 horas, quem tentou acessar enfrentou erros de carregamento e mensagens pedindo para voltar mais tarde. Mas meia hora depois, as simulações foram liberadas. O trabalhador deve autorizar as instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho a acessar dados como nome, CPF, margem do salário disponível para a consignação e tempo de empresa. As parcelas do empréstimo serão descontadas mensalmente na folha de pagamento do trabalhador por meio do e-social, observada a margem consignável de 35% do salário. A adesão à nova linha de crédito deve ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital na aba Crédito ao Trabalhador. Ao entrar na aba, o trabalhador encontra o valor máximo da parcela e uma simulação do empréstimo. O governo Lula aposta no novo consignado como uma medida para estimular a economia e reduzir a inadimplência, mas a dificuldade no acesso pode frustrar trabalhadores que aguardavam a liberação do crédito. Eles podem ter crédito barato para que ele possa sair do endividamento que ele se meteu, sair da mão do agiota, sair na mão de banco que cobra 10%, 12%, sair e procurar o crédito mais barato que ele puder encontrar. E aí, é importante que vocês saibam que o empréstimo é muito bom quando a gente pega o empréstimo para utilizar numa coisa que vai aumentar o nosso patrimônio. A gente não pode ficar habituado a pegar o empréstimo para pagar outro empréstimo, pegar mais um empréstimo para pagar outro empréstimo. A gente não vai melhorar a vida da gente assim. A gente tem que fazer um empréstimo para comprar alguma coisa que melhore a nossa capacidade, sabe, de viver melhor, melhorar a nossa casa, melhorar a educação do nosso filho, melhorar a qualidade de roupa que o nosso filho veste. É para isso que a gente pega o empréstimo, para tentar... O novo consignado oferece condições de juros mais favoráveis. Desse modo, o público interessado poderá utilizar o recurso incompatível com a sua renda, da forma que quiser, seja para trocar uma dívida impagável por causa dos juros elevados do mercado de crédito, seja para realizar um projeto que não andava por falta de acesso a um financiamento. Com o novo programa Crédito do Trabalhador, todos os trabalhadores com carteira assinada poderão contratar essa modalidade de empréstimo, podendo usar até 10% do saldo do Fundo de Garantia por tempo de serviço como garantia, e também 100% da multa rescisória na demissão sem justa causa, que equivale a 40% do valor do saldo devedor. Portanto, a medida provisória publicada na semana passada sobre o assunto, o uso do FGTS como garantia que permitirá a redução da taxa de juros nessas operações, ainda não está formalmente regulamentado.
Portanto, hoje tem 3.800.000 trabalhadores privados que têm acesso ao crédito consignado. Os demais estão privados de tê-lo. O que nós vamos fazer hoje é que poderão ter acesso ao crédito do trabalhador na própria carteira profissional, própria carteira digital. Portanto, será na nossa plataforma do E-Social. Os bancos poderão operar na sua própria plataforma a partir do dia 25 de abril. Então, o sistema vai ser implantado, tá certo, Isaac? Em fases nesse processo aqui. O programa vai atingir, poderão ser atingidos 47 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Quais trabalhadores? Todos os trabalhadores formais do país. As trabalhadoras domésticas, os trabalhadores domésticos, os assalariados rurais, inclusive assalariado de pessoa física no campo, os funcionários assalariados de MEI, não o MEI, porque o MEI ele é, nesse caso, o empregador, é o assalariado do MEI, ou seja, todos os trabalhadores assalariados com carteira assinada poderão recorrer ao crédito do trabalhador para pagar menos juros que paga hoje. O trabalhador que já tem empréstimo com desconto em folha poderá pedir migração do contrato existente para o novo modelo. Se preferir fazer a portabilidade para outro banco, será preciso aguardar até 6 de junho para solicitar diretamente pelos canais eletrônicos dos bancos. São mais de 80 instituições autorizadas que já operam o consignado. Mais de 176 mil pessoas que receberam o auxílio emergencial pago durante o período da pandemia terão que devolver o dinheiro. Foram 5 parcelas de R$ 600 entregues aos beneficiários entre os anos de 2020 e 2021. No total, 6.700.000 brasileiros não tinham direito, mas depois de fazer um levantamento, o Ministério da Assistência Social decidiu corrigir o problema apenas para quem tem condições de pagar a dívida. As comunicações estão sendo feitas via SMS ou e-mail. E faltando um mês para a Páscoa, a Associação Paulista dos Supermercados divulgou uma estimativa de aumento das vendas. Os preços estão em alta, mas a expectativa é que na hora certa o consumidor faça o tradicional esforço para levar pelo menos o chocolate para casa. Apesar do aumento expressivo no preço do cacau, que acumula alta de 18% em 2024, os supermercados brasileiros preveem um crescimento nas vendas entre 8% e 12% para a Páscoa deste ano. A projeção divulgada pela Associação Brasileira de Supermercados aponta para um período aquecido no comércio, impulsionado por estratégias de varejo e pelo aumento da renda e do emprego. Considerada uma das datas mais importantes para o setor, comparável ao Natal, a Páscoa movimenta a venda de ovos de chocolate, bacalhau, azeite e outros itens tradicionais. O crescimento esperado deve compensar a queda de 4,5% no consumo registrado em fevereiro, um mês impactado por gastos fixos das famílias, como impostos e mensalidades escolares. As compras devem se intensificar na última semana antes da Páscoa, com os supermercados estimando um aumento de até 20% no fluxo de clientes no sábado que antecede o feriado. Para atrair consumidores e driblar a alta dos preços, cerca de 65% das redes supermercadistas planejam promoções especiais, enquanto metade do setor reforçou parcerias com indústrias e fornecedores para garantir mais variedade e valores competitivos em chocolates e produtos sazonais. Segundo especialistas, a recuperação das vendas em março reforça o impacto positivo da data para o varejo, ajudando a equilibrar o desempenho do setor no primeiro trimestre do ano. A semana terminou com o mercado financeiro avaliando várias medidas tomadas no Brasil, como a aprovação do orçamento com recorde de emendas parlamentares e no exterior, com o risco para a economia mundial das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O resultado foi uma nova alta no dólar, desta vez de 0,73%, com a moeda americana subindo para R$ 5,71.
Já na Bolsa de Valores, a alta foi de 0,3%, aos 132.345 pontos. A disparada no preço dos ovos nos Estados Unidos tem levado consumidores a atitudes extremas para economizar. O contrabando do produto a partir do México disparou. Agora, quem cuida das fronteiras precisa redobrar a atenção. Segundo reportagem do Wall Street Journal, as apreensões de ovos em pontos de controle de fronteira cresceram 36% esse ano em comparação a 2024. Em regiões específicas do Texas, o salto foi ainda maior, chegando a 54%. Em San Diego, na Califórnia, os casos mais que dobraram. As autoridades apontam que muitos viajantes atravessam a fronteira carregando bandejas com 30 ovos e geral para consumo próprio, atraídos pelos preços bem mais baixos no México. Quem tenta cruzar a fronteira com ovos sem a devida inspeção enfrenta a apreensão do produto e, em alguns casos, multas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos proíbe importações do tipo porque alimentos não inspecionados por agências oficiais podem transmitir doenças. Segundo funcionários da aduana americana, a maioria das pessoas que chega à fronteira não sabe que importações não oficiais de ovos são proibidas. Ao perguntarem para os motoristas se transportam algum produto proibido de cruzar a fronteira, a maioria dos que viajam com ovos confessam. Em El Paso, onde 90 potenciais importadores ilegais foram encontrados, infratores não reincidentes chegaram a receber uma multa de $300. Os alimentos foram incinerados. Em fevereiro, a dúzia de ovos grandes custava em média $5,90, o equivalente a R$ 36, quase o dobro em relação ao ano passado, quando era vendido a cerca de $3. A dúzia de ovos no país já bateu os R$ 57. A alta se deve em grande parte ao surto de gripe aviária. Desde o retorno da doença ao país em 2022, os americanos já perderam 166 milhões de aves por mortes ou necessidades de abates. Em meio à disparada de preços, um caso chamou a atenção das autoridades na Pensilvânia. 100 mil ovos orgânicos foram roubados de uma instalação em Greencastle, ao norte da fronteira com Maryland. O Departamento de Agricultura do país declarou que vai investir até $1 bilhão para enfrentar os custos dos ovos, incluindo $500 milhões em medidas de biossegurança em granjas. A secretária de Agricultura, Brooke Hollins, mencionou planos de aumentar as importações para aliviar a escassez. O Brasil, que mantém internamente 99% de sua produção, está entrando com força no mercado internacional para aproveitar a escassez externa. Nos 2 primeiros meses deste ano, o país exportou 4.884 toneladas de ovos, 38,2% a mais do que em igual período de 2024. E veja a seguir, ministro da Defesa de Israel ameaça que o país vai anexar parte da faixa de Gaza se o grupo Hamas não devolver reféns. E o Brasil perdeu 3% de água em 40 anos e o Pantanal é o bioma que sofre mais com a virada do meio ambiente. Uma pesquisa mostrou que mais da metade da população brasileira terá sobrepeso até 2035. Os dados são da Federação Mundial da Obesidade. Segundo a Federação Mundial de Obesidade, até 2035, metade da população da Terra estará com sobrepeso ou obesas. A pesquisa visa apontar medidas a serem tomadas para evitar doenças ligadas ao excesso de peso. Obesidade é uma doença crônica, isso é importante ressaltar, tá? Uma doença crônica incurável e é um problema de saúde pública que até pouco tempo atrás não era visto dessa forma. Então esse é o primeiro ponto. O que leva ao sobrepeso e obesidade é, na verdade, o superávit calórico. Então é a pessoa comer mais do que ela gasta, né? Só que o problema disso é que a longo prazo vai acarretando algumas complicações. Principalmente a gente tem que ressaltar aqui complicações cardiovasculares, né? Então pessoas que estão acima do peso estão aí com risco iminente e aumentado de infarto, de AVC, de gordura nos órgãos, né? Isso pode acarretar uma série de problemas ao longo dos anos. O sobrepeso pode atingir diversas faixas etárias. Por isso, o importante é cuidar da saúde com algumas dicas
do especialista. É começar pelo básico. Então, assim, tentar melhorar a qualidade da alimentação dentro do possível, diminuir o número de industrializados e comer mais comida de verdade, são coisas práticas que as pessoas conseguem fazer em casa sem nenhum custo adicional. Talvez começar pelo básico, alimentar a ingesta de água, tentar praticar uma atividade física, mesmo que na praça pública, mesmo que na rua, mesmo que sem orientação no começo, né? Acho que talvez mudar coisas básicas seja o primeiro passo. A medicina evoluiu muito nessa questão e uma forma de perder peso com eficácia e sem perder a saúde é a introdução de balões no estômago dos pacientes. Método revolucionário que vem ajudando e muito na questão da obesidade. Aqui, por exemplo, nós temos os balões intragástricos. Os balões, eles são dispositivos passados por endoscopia ou não, que ocupam um espaço dentro do estômago do paciente e dessa forma ele come menos. Então é um método restritivo que diminui o quanto o paciente come, melhora a sua saciedade, ele demora mais a sentir fome e dessa forma o paciente vai perdendo peso ao longo do tempo. Por exemplo, esse balão aqui, que é um balão clássico, é um balão passado por endoscopia. Endoscopia é um procedimento que a gente faz pela boca, sedação, remédio na veia, né? Através desse procedimento eu introduzo esse dispositivo, insuflo dentro do estômago, esse é o aspecto final, e o paciente ao longo de um ano vai ser acompanhado para que ele possa perder peso não só de forma efetiva, mas também duradoura a longo prazo. Essa é uma segunda opção, que é um balão um pouquinho mais moderno, mas não é um balão endoscópico, tá? Ele é um balão que o paciente engole, chama balão deglutível. Ao engolir, ao chegar no estômago, eu insuflo esse dispositivo e ele se torna isso. Esse, da mesma forma que não é passado por endoscopia, também não é retirado por endoscopia, ele é eliminado espontaneamente. Acho que é importante ressaltar que nem todo procedimento é para qualquer pessoa, existem indicações, mas são opções muito valiosas no tratamento da obesidade, como opções de tratamento da obesidade. Quem já fez o tratamento pontua os resultados positivos após fazer o procedimento para perder peso. Nesses 10 meses foram 30 quilos eliminados. Quando eu vim em primeira consulta, eu estava em obesidade grau 1, né? Hoje eu estou com o meu peso está normal, dentro da normalidade. E fora toda a parte de saúde mesmo, né? Você recomenda? Recomendo. Além de 10 ministros e dos atuais e ex-presidentes da Câmara e do Senado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou sindicalistas para a viagem que fará a partir de amanhã ao Japão e Vietnã. E não faltará espaço na comitiva, que terá um avião maior do que o presidente normalmente utiliza. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizará o maior avião da frota da Força Aérea Brasileira em sua viagem ao Japão e ao Vietnã, que terá início nesse sábado. A aeronave possui autonomia de até 12 horas de voo, necessitando apenas de uma parada técnica para abastecimento ao longo do trajeto. Caso a opção fosse pelo Airbus A319, conhecido como Aerolula, seriam necessárias pelo menos 2 paradas para reabastecimento. O avião oficial da Presidência da República conta com 3 áreas distintas, tendo uma parte dianteira reservada para as principais autoridades a bordo, o centro da aeronave, onde fica uma sala de reuniões, e a parte traseira com assentos para os demais passageiros e uma cama. O Aerolula já apresentou problemas técnicos em ocasiões anteriores. Em setembro do ano passado, durante um voo da Cidade do México, a aeronave sofreu uma pane, obrigando o piloto a realizar diversas voltas para esvaziar o tanque antes de pousar com segurança. Já o KC-30, adquirido durante o governo de Jair Bolsonaro por 80 milhões de dólares, segue a configuração padrão de um avião comercial, contando com classe executiva e econômica, além de um espaço específico para a primeira classe. O modelo já foi utilizado em missões de repatriação no Líbano e no resgate de brasileiros em Israel em 2023, além de operações humanitárias como o envio de donativos ao Rio Grande do Sul. Lula já manifestou insatisfação com a Aerolula, adquirido em 2004, e chegou a considerar a compra de um novo avião. No entanto, as discussões sobre essa possibilidade foram interrompidas. Outra alternativa cogitada seria a adaptação do KC-30 para transporte presidencial, mas essa modificação resultaria na perda de uma aeronave utilizada para missões humanitárias e abastecimento de outros aviões em voo. O derretimento das geleiras está aumentando o nível dos mares e a perda está acontecendo em todos os locais onde a temperatura fica abaixo de 0. O alerta foi feito por uma organização da ONU no primeiro ano do Dia Mundial das Geleiras. O Serviço Mundial de Monitoramento de Geleiras alerta para o ritmo acelerado de derretimento do gelo no planeta. Em 2024,
Pelo terceiro ano consecutivo, todas as 19 regiões glaciais registraram perda líquida de massa, totalizando 450 bilhões de toneladas de gelo a menos. A perda é a quarta maior já registrada em um ano. O relatório Estado do Clima Global, publicado pela Organização Meteorológica Mundial, já havia destacado a situação crítica das geleiras, um dos resultados do aquecimento global. 5 dos últimos 6 anos registraram o recuo mais rápido de geleiras já documentado, e o período de 2022 a 2024 teve a maior perda de massa glaciar em um intervalo de 3 anos. As organizações alertam que, no ritmo atual, muitas geleiras do oeste do Canadá e dos Estados Unidos, da Escandinávia, da Europa Central, do Cáucaso, da Nova Zelândia e de regiões tropicais não sobreviverão ao século XXI. O Serviço Mundial de Monitoramento de Geleiras, ligado à Universidade de Zurique, na Suíça, estima que as geleiras já perderam mais de 9 trilhões de toneladas de gelo desde o início dos registros, em 1975. Isso equivale a um enorme bloco de gelo do tamanho da Alemanha, com 25 metros de espessura. O dado não inclui as camadas de gelo continentais da Groenlândia e da Antártida, um estudo coordenado pelo Serviço Mundial de Monitoramento de Geleiras e publicado em fevereiro na revista Nature, revelou que apenas entre os anos de 2000 e 2023, as geleiras perderam 6 trilhões e 500 bilhões de toneladas de gelo. Isso significa que em 23 anos, desapareceram cerca de 73% de todo o gelo perdido desde 1975. As regiões que mais contribuíram para essa perda global nesse período foram Alasca, Ártico Canadense, geleiras periféricas na Groenlândia e Andes. Durante esse período, o derretimento das geleiras elevou o nível do mar em 18 milímetros. Isso pode não parecer muito, mas cada milímetro expõe entre 200 mil e 300 mil pessoas a inundações anuais. No Brasil, um boletim do SOS Mata Atlântica apontou que nos últimos 40 anos o Brasil perdeu 3% do volume de água. Além disso, piorou no Pantanal a qualidade dos rios da Mata Atlântica. Um relatório da plataforma de monitoramento MapBiomas revelou que o Brasil enfrenta uma redução contínua na superfície de água, devido à exploração da terra e eventos climáticos. O país contém 12% da água doce do planeta, especialmente na Amazônia, e perdeu 2% do território coberto por água, de acordo com o informe publicado nesta sexta-feira. Essa é uma tendência constante. Desde 1985, a área dos rios e lagos do Brasil teve uma redução de 15%, quase 2/3 da superfície de água do país. Estão localizados na Amazônia, que desempenha um papel crucial na regulação do clima local e mundial, devido à capacidade de absorver dióxido de carbono. Atingida por uma seca extrema, a região perdeu 3,6% dos recursos hídricos no ano passado, em comparação com a média histórica. Este fenômeno é consequência de secas, superexploração dos aquíferos, desenvolvimento urbano ou modificação de canais naturais. O Pantanal foi o bioma mais afetado, com 61% de perda de superfície da água, em relação à média, desde 1985. Os incêndios que devastaram a maior área úmida do planeta aceleraram essa redução. Um relatório da Fundação SOS Mata Atlântica, lançado às vésperas do Dia Mundial da Água, apontou que a qualidade da água dos rios nas bacias hidrográficas da Mata Atlântica não apresentou sinais significativos de recuperação nos últimos anos e 75% deles têm qualidade da água regular, ou seja, apresentam impactos ambientais que podem comprometer seu uso para consumo ou lazer. O documento Retrato da Qualidade da Água nas Bacias Hidrográficas da Mata Atlântica reúne dados coletados em 112 rios entre janeiro e dezembro de 2024.
A análise foi realizada por voluntários em 145 pontos de coleta, em 67 municípios de 14 estados. Os resultados mostram também que os rios com piora de qualidade passam pelos municípios do estado de São Paulo, o que gera insegurança hídrica. Água contaminada significa risco à saúde e à integridade das pessoas. Dispor de água nessa condição é um desserviço às cidades. O Rio Pinheiros, localizado na capital paulista, recebeu a classificação péssima. Já o Rio Tietê, que tem o Pinheiros como um de seus afluentes, foi avaliado como ruim em trecho que passa pela cidade. Após quase 2 meses de relativa calma, os habitantes de Gaza voltaram a fugir para sobreviver dos ataques de Israel. O ministro da Defesa israelense ameaçou anexar parte da faixa de Gaza caso o Hamas não liberte os reféns ainda sob o poder do grupo terrorista. Após 2 meses de uma trégua frágil, Israel retomou bombardeios contra o território palestino na terça-feira, citando o impasse nas negociações indiretas sobre as próximas etapas da trégua, cuja primeira fase expirou no início deste mês. O ministro da Defesa israelense Israel Katz enviou um comunicado ameaçando anexar partes da faixa de Gaza se o Hamas não libertar os reféns restantes, mantidos no território palestino devastado pela guerra. O ministro israelense também ameaçou expandir as zonas tampão ao redor de Gaza para proteger as populações civis por meio de uma ocupação israelense permanente. Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, 58 permanecem presas em Gaza, das quais o exército de Israel declarou 34 como mortas. Após quase 2 meses de relativa calma, os habitantes de Gaza voltaram a fugir para sobreviver depois que Israel começou a lançar uma nova campanha de bombardeios aéreos e terrestres contra o Hamas. O primeiro dia dos ataques aéreos retomados na terça-feira já matou mais de 400 palestinos, um dos dias mais mortais da guerra de 17 meses, com pouca trégua desde então. De acordo com a Agência da Defesa Civil da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, pelo menos 504 pessoas, incluindo 190 menores, morreram em Gaza desde que Israel retomou os ataques. A situação permanece tensa na faixa de Gaza. Em Jerusalém, milhares de manifestantes protestaram contra o premier Bibi, como o primeiro-ministro é conhecido, e é acusado de adotar uma guinada antidemocrática e de continuar a guerra contra o Hamas, sem levar em consideração o risco para os reféns. E veja a seguir, 4 jogadores da seleção brasileira são substituídos para o jogo contra a Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. E quem visitar o Ceará agora poderá puxar o ar, ficar calmo e descer montanha abaixo em um toboágua de 28 metros de altura. Uma pesquisa Datafolha encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira indica que 74% dos entrevistados parariam de comer carne, tudo em nome da saúde. O cuidado com o meio ambiente e a causa animal também entram nesta conta. Foram ouvidas 2.006 pessoas com 16 anos ou mais de todas as regiões do país entre os dias 9 e 11 de dezembro de 2024. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento apontou que 74% dos entrevistados parariam de comer carne pela saúde. Os outros motivos envolvem o meio ambiente, 43%, e a causa animal, 42%. Dos participantes, 7% se consideram totalmente ou parcialmente veganos.
Outro dado interessante da pesquisa é que 22% das pessoas alegaram já terem tentado parar de comer carne. A ideia de que aderir a uma dieta vegana traz benefícios para a saúde está ligada à imagem de alto consumo de vegetais, como frutas, verduras e legumes. O que causa preocupação e que tem interesse é a dúvida sobre a ingestão dos nutrientes, em especial as proteínas. Segundo os especialistas, ao optar pela alimentação vegana, é importante que a dieta seja bem orientada, ou seja, rica em fibras minerais, antioxidantes e baixo consumo de gorduras, sobretudo as saturadas. De acordo com eles, nem toda alimentação vegetariana estrita está relacionada à saúde. Quando a dieta vegana tem tudo industrializado, ultraprocessado, não tem efeito positivo. O mesmo vale para quem adota uma dieta onívora, que se alimenta de derivados de animais. Na prática, isso significa que um prato de arroz, feijão, bife e batata frita, trocar o bife animal por um industrializado vegetal, não torna a opção mais saudável. É importante ter atenção com a suplementação da vitamina B12 ao adotar esse tipo de alimentação. Ela é naturalmente encontrada no solo e digerida por alguns animais. Não é encontrada nas plantas. Além disso, é fundamental observar os níveis de cálcio, especialmente em fases específicas da vida, como gestação, amamentação e na primeira infância. Em relação às proteínas, as leguminosas como grão de bico, lentilha, feijões, soja são a principal fonte de proteína vegetal. Em geral, uma pessoa precisa de 0,8 g de proteína por quilo, mas esse número pode acabar subindo para 1,3 g para aqueles que praticam atividades físicas de alta intensidade. Um primeiro passo para cortar a proteína da alimentação é o projeto Segunda Sem Carne, que tem como embaixador mundial o ex-Beatle Paul McCartney, uma ação difundida pela entidade que visa conscientizar a população. A Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão manifestou hoje preocupação com a decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal sobre as entrevistas jornalísticas. Segundo o STF, se houver declaração que não seja verdadeira, os veículos poderão ser condenados pelo que foi dito. O presidente da ABERT, Flávio Lara Rezende, afirmou que vai acompanhar a aplicação da medida para que não haja prejuízo à liberdade de imprensa. O Supremo Tribunal Federal adotou a nova postura em uma ação relativa a um caso que aconteceu há várias décadas em Pernambuco e que agora gerou repercussão nacional. O Supremo Tribunal Federal decidiu que veículos de imprensa poderão ser responsabilizados por declarações falsas feitas por entrevistados se for comprovada a má-fé por parte do meio de comunicação. A decisão altera uma tese aprovada em 2023 que permitia a condenação de veículos por acusações infundadas, inclusive em entrevistas ao vivo. A revisão foi motivada por um recurso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Com a nova decisão, o STF estabelece uma regra específica para entrevistas transmitidas ao vivo e determina a remoção de conteúdos digitais que contenham acusações falsas. A caracterização da má-fé ocorreria em dois cenários: quando o entrevistador ou veículo saibam que a declaração é falsa ou quando há evidente negligência na apuração dos fatos. É obrigatório publicar o contraditório, sempre dando o direito de resposta ao ofendido quando publicar a reportagem. O STF não deixou claro o que poderá acontecer se a pessoa não quiser responder. O tema chegou ao STF por meio de uma disputa judicial entre o Jornal Diário de Pernambuco e a família do ex-deputado federal Ricardo Zaratini Filho, falecido em 2017. O jornal foi condenado a pagar indenização por publicar em 95 uma reportagem na qual o entrevistado atribuiu ao ex-parlamentar a autoria de um atentado à bomba no aeroporto de Guararapes em 68, durante a ditadura militar.
Segundo o texto aprovado pelos ministros, a responsabilidade da empresa jornalística só acontecerá se houver intenção demonstrado pelo conhecimento prévio da falsidade ou culpa grave, quando não houver apuração adequada da veracidade da informação e o veículo não buscar o contraditório ou permitir o direito de resposta do envolvido. Em entrevistas ao vivo, os veículos ficam isentos da responsabilidade quando a declaração falsa partir exclusivamente do entrevistado, desde que garantam o direito de resposta em condições equivalentes de espaço e destaque. Além disso, caso uma fala considerada criminosa permaneça disponível em plataformas digitais, a remoção do conteúdo deve ser feita de forma espontânea ou mediante notificação da vítima. Caso contrário, o veículo poderá ser responsabilizado. O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, convocou hoje 4 jogadores para a partida de terça-feira contra a Argentina pela Copa do Mundo. Eles vão substituir quem foi afastado por lesões ou cartões. Após as 4 baixas no jogo contra a Colômbia, o técnico Dorival Júnior anunciou nesta tarde os substitutos. O zagueiro Beraldo, do PSG, os meio-campistas João Gomes, do Wolverhampton, e Ederson, do Atalanta, e o goleiro Everton, do Palmeiras. O quarteto irá ocupar os lugares de Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson e Alisson. Os 2 primeiros levaram o segundo cartão amarelo e terão que cumprir suspensão. Gerson saiu de campo lesionado e segue com dores na região posterior da coxa esquerda. Já Alisson sofreu um choque de cabeça. O goleiro se diz bem e não relata nenhuma queixa clínica, mas terá que seguir o protocolo de concussão da FIFA, que estipula que após a substituição por concussão, o jogador deve continuar sendo avaliado e não pode participar de uma partida por no mínimo 5 dias. Ambos vão retornar a seus clubes para dar sequência ao processo de recuperação. A seleção recebeu folga nesta sexta, data em que a Argentina vai enfrentar o Uruguai fora de casa. O Brasil volta a treinar no sábado em Brasília e o grupo viajará para Buenos Aires na véspera da partida. Com a vitória sobre a Colômbia, garantida no último minuto após gol espetacular de Vini Júnior, o Brasil subiu para a segunda colocação das eliminatórias com 21 pontos, 4 a menos do que a Argentina. A próxima partida da seleção brasileira será contra os hermanos, na próxima terça, dia 25, às 21 horas, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Um parque aquático no estado do Ceará está chamando a atenção dos turistas por causa da montanha-russa aquática de 28 metros. O brinquedo, que foi batizado com o nome de Surreal Insano, é uma das principais atrações do local. Ao contrário dos toboáguas tradicionais, o Surreal incorpora subidas em seu trajeto, onde as boias são impulsionadas por jatos d'água. Os visitantes podem optar por descer sozinhos ou em duplas, sem a necessidade de carregar as boias até o topo, graças a uma esteira rolante que facilita o transporte. Além disso, a estrutura foi projetada para oferecer conforto, com degraus cobertos que protegem do sol intenso. A jornada no Surreal começa com uma queda inicial de 7 metros, seguida por uma série de subidas e descidas que mantém a adrenalina em alta. O percurso inclui espirais duplos, que aumentam a velocidade e a emoção da descida, que dura pouco mais de 1 minuto. Apesar da altura impressionante, a atração é projetada para ser acessível a uma ampla gama de visitantes, oferecendo emoção sem ser excessivamente radical. Nos dias de maior movimento, o parque adota medidas para otimizar a experiência dos visitantes, permitindo descidas apenas em duplas. Isso pode representar um desafio para visitantes, solo ou grupos com número ímpar de pessoas. Para garantir a segurança, o peso das duplas é verificado antes da descida, mas de forma discreta. O lançamento da maior montanha-russa aquática do mundo, com 28 metros de altura, faz parte da comemoração dos 40 anos do empreendimento de entretenimento e turismo em Porto das Dunas. Além da nova atração, a inauguração de um hotel, com investimento de 150 milhões de reais, também é programada para fazer parte dos festejos. O Surreal teve um investimento de 30 milhões de reais, tendo sido construído em um período de 6 meses. O surf é a temática da atração localizada estrategicamente entre o Maremoto e o Ramu Brincar. O Ohana Beach Park Resort tem previsão de inauguração entre o final deste ano
e o início de 2026, segundo o presidente do parque aquático. O resort está sendo construído em uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados, de frente para o mar e ao lado do Suites Beach Park Resort, primeiro do grupo. O projeto prevê 226 apartamentos, sendo 200 com varanda, com capacidade para 4 pessoas e aproximadamente 45 metros quadrados de área total. As demais possuem metragens em torno de 100 metros quadrados, contando com piscina, jacuzzi e jardim privativos. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.